hoje é a nossa última aula de dom. E aí, na semana que vem, nós vamos tratar de um novo assunto, que aí o pastor vai falar aí pra gente, provavelmente hoje, no final da escola dominical. O assunto já está escolhido. Então, hoje é o dom da intercessão, que pode ser traduzido como dom de quê? Dom da oração. É o que a gente fala mais, né? É a pessoa que tem o dom da oração. E a gente já até falou sobre o dom da oração em várias aulas, né? A Keila, eu lembro dela falando muito, outras pessoas também. E é hoje que nós vamos tratar sobre esse dom. Vamos abrir lá a Bíblia no texto que a gente leu inicialmente, em Êxodo, no capítulo 32. Ali há um exemplo de intercessão. Inclusive é essa palavra que é utilizada na Bíblia. Êxodo 32. Então nós lemos do 11 até o 24. Qual que é o subtítulo que está aí do 11? Moisés intercede pelo povo. Ou ele intervém, ou ele ora, ou ele roga a Deus, né? O que estava acontecendo aí? Pouco antes, se você voltar algumas páginas, você vai ver que Deus dá a ordenança para a construção do tabernáculo. Antes do tabernáculo, Moisés subiu ao monte também e recebeu as tábuas da lei. Bom, então estava tudo indo certo. O povo então sai do Egito. Agora eles não são escravos mais. Eles entram pelo deserto. Agora eles estão livres. E Deus manda para eles a comida, a bebida, a coluna de fogo, as nuvens, tudo para que eles fiquem confortáveis. Obrigado. Tudo que eles fiquem confortáveis e bem. Então estava tudo beleza. Mas aí, no capítulo 29, 30, 31, está a respeito dos tabernáculos, de todos os objetos, os detalhes, para que eles serviam. E tudo isso tinha um apontamento. No capítulo 32, do verso 11, Moisés intercedeu pelo povo, porque no início, alguém cometeu aí um delito, um erro. Quem foi? No início do capítulo 32. Vamos relembrar essa história aí, que isso é importante. Quem que errou aí no início do capítulo 32? Quem? Arão. Por que Arão errou? Isso. Quem era o líder do povo? Moisés, certo? E Moisés, depois que ele subiu, ele nomeou quem? Arão. E o que Arão faz? Constrói um bezerro de ouro. E aí então Moisés faz uma intermediação entre povo e Deus, para que Deus não acenda a sua ira contra o povo. E ele usa até palavras que às vezes pode causar confusão se a gente não ler com cuidado. No verso 12 está assim: torna-te do furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. E aí parece que Deus está fazendo mal a alguém. Mas na verdade Moisés aqui, ele quer que Deus não aplique a sua justiça ao povo. E Moisés aqui, ele faz a intercessão, que é o objeto da nossa aula de hoje. O que é a intercessão? Então existe o povo, existe Deus e existe uma causa, um objeto. O que é? Deus não aplicar a sua justiça sobre o povo por conta da construção desse bezerro de ouro. Tudo no Velho Testamento aponta para quem? Para Jesus, certo? De onde que veio esse ouro que o povo construiu esse bezerro? Vamos pensar. O povo era escravo, certo? O povo morava no Egito. O povo saiu do Egito, Moisés liberta esse povo então. E esse povo agora entra no deserto, tem o tabernáculo construído. De onde que saiu esse ouro? Então o ouro, ele era de quem? Dos egípcios. Prata, ouro, objetos. Faraó permitiu que o povo de Deus levasse algumas coisas e falou: sai daqui, sai da minha terra, eu não quero vocês aqui mais depois da 10ª praga. Então, o sentido é, ainda havia naquele povo ligações com o povo egípcio. Eles não tinham cortado o mal pela raiz.
Eles ainda carregavam aquilo. E esse é o problema de quando a gente não corta o mal pela raiz. Não, de fato, elimina e tira o pecado da nossa vida. Essas pedras continuam no caminho. Na primeira oportunidade, na ausência de Moisés, o povo pega esses objetos e constrói o quê? Um bezerro de ouro para eles. O povo, ele via diariamente maná caindo do céu. Viam palmeiras dando sombra, represas de água no meio do deserto, como oásis, Deus cuidando de coluna de fogo, nuvens, Deus visivelmente trazendo para eles a bênção e o conforto, e ainda assim, na primeira oportunidade, eles lançam a mão daquilo que eles tinham lá no passado e constroem um ídolo para eles. E aí entra Moisés. Moisés é aquele que vai interceder pelo povo e vai falar, olha, você está vendo? Tudo isso que vocês ainda estão apegados, vocês vão tirar de vocês. Mas olha como que Moisés, ele não completa essa lavagem do pecado. E tudo isso aponta para Jesus, porque Jesus é o que intercede por nós, certo? É aquele que está à destra do Pai. Olha no versículo 20. O que eles fizeram com o bezerro? Êxodo 32, 20. E, pegando no bezerro que tinham feito, eles queimaram o bezerro, reduziram o bezerro a pó e espalhou sobre a água. E depois o que eles fizeram? Deu de beber aos filhos de Israel. Ou seja, o bezerro não foi simplesmente aniquilado e retirado da terra. Não. Ele se tornou pó e os filhos de Israel tomaram aquela água com um pouco daquilo. Isso nos mostra que mesmo Moisés intercedendo pelo povo, Moisés não era capaz de totalmente retirar aquela mancha e aquele pecado daquele povo. Moisés, ele era um sinal, ele era um símbolo. E aquele que tiraria esse resto de pó que o povo tomou, estava dentro do seu corpo, dentro do seu coração, é Jesus. Todo mundo entendeu? Então essa é a aula de hoje. Aquele que intercede por nós. E nós temos que pessoas também intercedem por nós. Nós fazemos momentos de oração, aqui na igreja, nas nossas casas, nós intercedemos pelo outro. Mas tem pessoas que têm o dom da intercessão, ou seja, o dom da oração. Mas será que essa pessoa que tem um dom da oração, a oração dela tem um peso maior do que o de outra pessoa que não tem um dom da oração? Não? Então o que essa pessoa que tem um dom da oração, o que ela tem de diferente? Rapaz, pedir água, ele ainda colocou um gelinho ainda. Ó. O menino é caprichado mesmo, obrigado. O que a pessoa que tem um dom da oração tem de diferente? Ela tem mais vontade, ela ora mais. O que mais? Ela sabe pedir melhor, de fato. Isso, beleza. O que mais? Qual será que é um problema de uma pessoa que tem um dom da oração? Quer que todo mundo ore junto. O que mais? Alguém aqui se identifica com o dom da oração? Levanta a mão aí. Mariana. Ninguém mais? Ninguém mais. Quem aqui ora todos os dias? Levanta a mão. Todo mundo vai levantar, né? Mas não é orar aquele sentido, eu estou andando, falando com Deus, oh Deus, faça isso. Não. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, certo? Nós precisamos orar todo dia. Porque a oração é o momento em que a gente abre o nosso coração. E Deus escuta o nosso coração, fala conosco. Agora, aquele que tem o dom da oração, ele faz isso de uma forma mais frequente, mais intensa e diferente. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, o possuidor desse dom é levado por Deus a descobrir problemas e oportunidades na vida do crente. Então, a pessoa que tem o dom da oração é aquela pessoa que ela tem sensibilidade para o próximo. E ele é poderosamente motivado pelo Senhor a ser um canal, focalizando, olha bem, focalizando o seu poder sobrenatural nessas pessoas e nas circunstâncias. Ou seja, aquela pessoa que tem um dom de oração, ela é uma pessoa que tem um poder sobrenatural, certo?
Certo? Então vamos traduzir isso aí. O que é um poder sobrenatural? O Jefferson Letícia, se quiser falar também, eu trazer experiências aí. O que é um poder sobrenatural? O que é um poder natural? Natural. O natural é aquilo que é normal, né? Daquilo da natureza. Isso. Quando acontece algo sobrenatural, é algo às vezes que foge aquilo que é o ordinário, né? Que é o normal de se acontecer. Vamos dar um exemplo. O Samuel, por exemplo, que a Keila falou. Os médicos achavam que ele tinha que nascer, queria nascer antes. E Deus não quis que isso acontecesse. Mesmo que todos os exames, toda análise que foi feita, todo cuidado, apontasse para uma determinada situação, acontece aquilo que não é o normal de se acontecer. Mas o normal aos nossos olhos. Então, aquela pessoa que tem o dom da intercessão, tem um poder sobrenatural, mas o poder não está em si, mas na oração que é feita e no atendimento do pedido por Deus. Deus ouve as nossas orações. E que quanto mais nós oramos, mais Deus vai responder a nossa oração. Com um sim ou com um não. Jefferson? Entendi. O bom é que a gente tem certeza que Deus e o diabo não têm o mesmo poder, né? Diabo. Mas de fato, Deus usa nossas vidas e a nossa oração, sabendo que nós vamos orar e que aquilo serve primeiro para nós, para que algo sobrenatural aconteça. Ou algo natural aconteça, não é o sobrenatural também. Por exemplo, às vezes você ora para algo do seu estudo, algo do seu trabalho, alguma coisa do trânsito, e acontece. Deus ouve as nossas orações. Algo natural de se acontecer. Não precisa ser nada extraordinário. Então, essa pessoa que tem o dom da intercessão, da oração, é conferida a ela esse dom, mas não da pessoa em si. Mas aquilo que Deus atende e ouve para aquele que está orando. E isso é até um estímulo para nós. Às vezes temos orado pouco, às vezes temos buscado pouco, busquemos mais, que Deus ouve. E quando a gente busca a Deus e Deus responde com um não, Deus trabalha em nosso coração para que a gente aceite cada vez mais a vontade dele e seja cada vez mais dependente dele. E essa pessoa ela quer tomar a iniciativa pedindo diretamente a Deus sua intervenção, confiando o seu amor. É aquela pessoa que sempre levanta a mão, olha, vou orar por isso, vamos orar por aquilo, vamos orar por isso. Que conduz aquelas coisas e ela entrega tudo para Deus. No grego, a palavra significa um encontro. E aí é um encontro como? Como se fosse uma conversa de uma pessoa inferior com uma pessoa superior. Ou de uma pessoa de um clero conversando com um rei. E aí entra um intercessor. O intercessor é aquele que faz a ponte. Então essa pessoa que tem um dom de oração, por muitas vezes, é a pessoa que faz a ponte. Mas a gente tem que ter cuidado para a gente não entender errado. Isso foi até objeto de um problema antes da reforma da igreja. Antes da reforma, as pessoas iam confessar na igreja. E como que elas faziam? Elas não podiam confessar nas suas casas. Elas tinham que ir à igreja e conversar com o líder da igreja, abrir ali, falar dos seus pecados, e aquela pessoa era um intermediário entre o pecador e Deus, certo? Hoje a gente sabe que a gente não precisa disso. A gente nunca precisou, na verdade. Porque o único intercessor que nós temos é quem? Jesus. Mas aonde que entra essa pessoa que tem um dom da oração? Ela entra na vida daquela pessoa que às vezes nem conhece a Deus. Ela entra na vida daquela pessoa, às vezes está fraca espiritualmente, está com a fé abalada. Entra naquela pessoa que está doente, incapacitada às vezes de estar aqui no nosso meio. Às vezes naquela pessoa que ela não consegue enxergar determinada situação. Entra aquela pessoa que tem o dom da oração e intervém na vida dela. Ô Deus, abençoe a vida dessa pessoa, melhore tal aspecto. Todo mundo está conseguindo entender? A pessoa que tem um dom da oração, ela não substitui em hora nenhuma a pessoa de Cristo. Muito pelo contrário. Ela entrega a vida da pessoa, que é objeto da oração, a Cristo. Para que Cristo faça a vontade.
Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida desses pontos? Tá ficando claro? E por sermos pecadores, caídos, a gente precisa de dependência de Deus. E às vezes a doença, ou as brigas, as controvérsias, a dificuldade, isso faz com que a gente seja mais dependente de Deus. Isso faz com que a gente busque a Deus. É igual o Paulo falou, na riqueza, na pobreza, em todo tempo eu aprendi a estar sempre satisfeito. E Deus usa essas circunstâncias para que a gente possa buscar a Ele em todos os momentos. Então, a intercessão no grego é um termo técnico para se chegar a um rei. Aqui no caso, a gente sabe que o rei é Deus, é Cristo. Então, aquele que intercede, ele se coloca na brecha perante Deus, a favor do outro, e contra aquilo ou aquele que o ameaça. Então, um texto lá em Ezequiel 22:30 fala exatamente sobre isso. Vou ler. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. O intercessor é exatamente esse. É aquela pessoa que faz a ponte. E ela não substitui Cristo, porque ela faz a ponte exatamente entre a pessoa e o próprio Cristo. Então, por meio da intercessão, vamos ler alguns exemplos aqui? Vou pedir a Thalita, está com a Bíblia aí, Thalita? Gênesis 18. Eu acho que esse texto é muito longo. Esse texto. Abre aí, Gênesis. Abre para mim, Êxodo 32. Vamos ler lá o final. De 31 a 34. Gênesis 32, 31 a 34. Êxodo. Vou pedir a Letícia. Abre em 1 Samuel 7:8. 1 Samuel 7:8. Então vamos ver. Gênesis 32, vamos ver a parte final dessa questão do bezerro de ouro. Pode ler aí, Thalita. Só daí. Está vendo que Moisés faz a intercessão? Moisés pede para que Deus perdoe o pecado daquele povo. E é exatamente isso. E Moisés se coloca até no lugar do povo. Tá vendo? Moisés é o tipo de Cristo, né? A gente tem que sempre apontar para ele. Tá vendo que Moisés se coloca no lugar do povo? Deus, se for preciso riscar do teu livro, eu te entrego a minha vida, me coloco no lugar deles. E o que Cristo fez por nós? Exatamente isso. Cristo se deu por nós. E o que Cristo faz em relação a nós e a Deus Pai? Ele intercede por nós. Por isso que quando nós oramos, nós falamos sempre no final, em nome de Jesus. Isso não é um mantra. Isso é uma verdade. Isso é um fato. Nós sabemos que Deus aceita a nossa oração por intermédio de quem? De Cristo Jesus. Vamos ler outro texto, 1 Samuel 7:8. Leia, Letícia. Samuel agora faz uma intercessão. Havia uma guerra com os filisteus. E Samuel pede, Deus, por favor, nos livre das mãos deles. É aquele que intercede para que nenhum mal aconteça com o povo. Um é um pecado que já aconteceu. O outro é para que uma guerra não aconteça. O tempo inteiro, o povo de Deus se colocando na presença dele e na dependência dele. Então, o intercessor ele também procura o favor de Deus para evitar problemas. Deixa eu passar aqui que eu não passei. Ele consola o povo de Israel. Isaías 53:12. João, você está com a Bíblia aí? Abre para a gente Isaías 53:12. Vamos ver o que o profeta diz. E eu vou pedir para a Marina abrir em 1 Timóteo 2:5. Isaías 53:12. Lê para a gente, Joel, por favor. Quem é esse? Jesus. Ele intercedeu pelos transgressores, por nós. 1 Timóteo 2:5. Deus ouve. Ontem mesmo eu estava vendo essas postagens, tanto que está acontecendo aí da questão da guerra no Oriente Médio, né? E aí eu vi uma pessoa escreveu assim: Deus ouve a oração de todo mundo, de qualquer crença.
de qualquer povo. Ele sempre nos ouve. Isso não é verdade. Você pode achar que você está orando, mas Deus não ouve a oração daquele que não conhece a Cristo Jesus. Existe só um mediador entre Deus e o povo. E esse mediador é Cristo Jesus. E é Ele quem intercede por nós. Esse povo do Velho Testamento, Moisés aqui era o tipo de Cristo. Assim como vai surgir vários outros tipos de Cristo. Sempre apontando para Cristo e sempre mostrando para o povo que o pecado, ele não conseguia ser totalmente removido. Ele não conseguia ser 100% perdoado, porque ele apontava para o Messias que ainda estava. Romanos 8:34 fala que aquele que intercede por nós está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e esse é Cristo Jesus. Mas na Trindade não é só Jesus que é um intercessor, né? Quando Jesus foi assunto aos céus, quem que ele deixou para nós? Quem? O Espírito Santo. Então vamos abrir lá em Romanos 8:26 e 27. Vamos ver qual que é o papel do Espírito Santo aí. Romanos 8:26 e 27. Eu vou ler. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é aquele que intercede pelos santos. Então veja, na história do povo, existem as janelas. No Antigo Testamento, existiam os tipos de Cristo que intercediam pelo povo, certo? Aqui nós lemos a respeito de Moisés, mas um outro tipo de Cristo. Construiu o tabernáculo, depois o templo. Existia um tipo de Cristo que atuava dentro do templo. Quem era? O sacerdote. O sacerdote era um tipo de Cristo. O que eles faziam? Ele intercedia pelo povo. O povo trazia ali as suas ofertas, fazia os seus sacrifícios. O sumo sacerdote tinha toda uma preparação. Ele entrava na antecâmara dos Santos e fazia a intermediação. Ele apresentava aqueles sacrifícios a Deus. O sacerdote era o tipo de Cristo. Há uma relação de que o profeta, que no caso de Moisés, é aquele que fazia a relação de Deus com o povo, porque Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo, e o sacerdote falava do povo com Deus, que era os pecados do povo, a intercessão que ele fazia com o povo e apresentava para Deus. Essas são as duas gerações. E tudo isso apontava para quem? Para Jesus. Porque Jesus é rei, sacerdote, profeta, ao mesmo tempo, certo? Então, quando Cristo é assunto aos céus, quem que ele deixa para nós? Quem que ele entrega para nós? O Espírito. E o próprio texto da Bíblia fala que é o Espírito que nos convence e é o Espírito que nos instrui até como orar. Então vamos olhar agora algumas... Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Todo mundo entendeu? Então a gente viu como que foi no Velho Testamento, como que foi no Novo Testamento, que é até os tempos de agora, certo? E quando Jesus voltar, como que vai ser? A gente vai orar quando Jesus voltar? Oi? A gente vai falar face a face com quem? Com o próprio Deus. E a gente vai ficar pedindo perdão para Jesus? Porque não vai ter pecado, né? A gente não vai pedir perdão para Jesus, né? A gente não vai pedir perdão para Jesus, mas a nossa dependência vai ser máxima, porque a gente vai viver no Espírito, face a face com Cristo. Então, apesar de a gente não pedir perdão pelos nossos pecados, pedir a misericórdia de Deus, a gente vai viver o tempo inteiro na dependência dele, desfrutando só do que é bom, só das alegrias, das benesses, das bênçãos de Deus. É um grau de dependência máximo que mesmo quem tem o maior dom da oração nunca vai chegar aos pés daquilo quando Jesus voltar. E o que a gente vai ter com ele. Algumas características, então, de quem tem esse dom. Primeiro, ele deseja orar frequentemente. A gente até falou que alguém deu esse exemplo. Ele tem essa vontade o tempo inteiro de estar orando. Segundo, ele ora informalmente. Aquela pessoa que está no carro, está na escola, está na faculdade, está no trabalho, está na própria igreja, entrou aqui e já faz uma oração. Então, constantemente, ele ora a Deus. Às vezes de olho aberto mesmo. Essa é a maneira mais informal, né?
Terceiro, ele faz questão de separar um tempo para ficar a sós, quando as circunstâncias lhes permitem. E ele se sente frustrado quando isso é difícil de acontecer. Sabe quando você chega em casa muito cansado, muito tarde, num dia atípico, e aí você deita na cama, pá, e faz aquela oração rápida. Você de fato não reservou um tempo ali para Deus, concentrou. Você teve tempo o dia inteiro para fazer com esmero várias atividades, mas no final do dia, às vezes bateu aquele cansaço. Quem tem um dom da oração sente mais esse momento. Sabe aqueles dias que você faz toda a programação, você faz tanta coisa, aí no final do dia, de noite, você vai orar em casa e você faz o exercício mental de relembrar tudo aquilo que você fez no dia. Foi tanta coisa, que você esquece que você fez. Nossa, eu acordei, o que foi que eu fiz mesmo? Quem tem o dom sente por isso, porque ele tem uma gratidão de que tudo aquilo que ele faz e que ele tem, vem de Deus. Quarto, ele está disposto a levantar de noite ou de madrugada para orar, se assim Deus o conduzir. Eu tenho um parente que ele acredita que a oração noturna ela é diferenciada. E em certo grau eu acho que é mesmo, eu vou falar o porquê. Mas tem que ter muito cuidado não falar nisso. Ela acha, minha tia, de que se ela orar durante o dia tem um peso, mas se ela acordar de noite, fizer esse sacrifício de colocar o despertador e de noite orar a Deus, isso tem um peso maior. A oração dela tem um peso maior. Bom, o que para mim tem de diferente na oração noturna, de madrugada? Primeiro que isso mostra de fato uma devoção a Deus, uma vontade de fato, que você quer que aquilo... É o mesmo caso do jejum. Você abre mão, você abdica daquilo que você gosta muito. Eu não vou fazer um jejum de rabanete, né? Vou fazer um jejum de um chocolate, quem toma muito leite, né? Daquilo que você gosta. Isso mostra que você está fazendo um sacrifício ali para Deus. Mas primeiro, Deus não é obrigado a aceitar a sua oração. E antes de qualquer coisa, Deus trabalha primeiro no coração de quem está orando, antes daquele que é objeto de oração. E terceiro, orar de madrugada é bom porque tem um sentido também. De madrugada tem barulho? Não. Então de madrugada você consegue concentrar melhor. Então agora para eu ter as minhas orações atendidas é acordar de madrugada. 2h30, 3 horas é o padrão. Isso não existe. Isso não existe. Isso é colocar um peso onde não tem. Se você se sente particularmente na sua vida com Deus que é melhor esse horário, ótimo, é a sua vida com Deus. Se o seu melhor horário para ler a Bíblia com a sua família, fazer oração é de manhã, é a sua vida da sua família com Deus. Se o seu melhor horário é depois do almoço, ou é de noite, cada um tem uma vida. Isso não existe padrão para isso. Não existe padrão para oração, Jefferson. Pode falar. Guerra espiritual existe. De fato existe, né? É isso que eu ia falar agora. Onde que está a porta? A porta está girando junto com a terra? Porque se a porta abriu aqui, fechou lá, né? Qual que é o meridiano que eles usam? Sim. Porque guerra espiritual a gente sabe que existe, né? Cada um aqui tem uma guerra, trava a sua batalha espiritual. Cada um aqui tem uma. E quem não tem, aquele que se diz crente não tem guerra espiritual, não tem uma batalha, talvez ele não conheceu a Deus ainda. Todo mundo tem uma. Todo mundo tem uma. Pelo menos uma. Eu tenho milhões. E cada um aqui tem uma, porque aquele que conhece a Deus, Deus faz conhecer o seu pecado. Você toma consciência da sua natureza, da dependência que você tem de Deus. Então, automaticamente, isso trava uma batalha. Você sabe que aquilo, determinada coisa que você está fazendo, não agrada a Deus, isso vira uma batalha consigo. E quem que vai interceder por nós e que vai vencer essa batalha por nós? Só Cristo Jesus. Então, essa questão da madrugada ficou claro aí que eu falei? Então, tem o seu aspecto, tem o seu ponto positivo, mas às vezes, para mim, vou dar um aspecto particular. Para mim só tem ponto negativo. Eu já acordo de madrugada, já durmo um pouco, estou cansado, minhas filhas não vão orar comigo,
Então qual que é o melhor momento para mim, hoje, na minha casa? É de noite. E é de noite cedo, porque senão as minhas estão dormindo. E é bom que a gente instrua os filhos nesse caminho. A orar, a ler a palavra de Deus. Você pode ter o seu momento só com você, com Deus depois. Mas cada um tem o seu horário. Não coloque um relógio na vida do outro, porque isso não existe. Deus não deu isso. Beleza? Sim. Sim. Porque o sobrenatural é 24/7. Aqui, inclusive, no domingo, eu creio particularmente que o domingo é um dia que nós travamos uma batalha muito forte. Batalha para vir para a igreja. Batalha que onde às vezes muitas coisas podem dar errado. Batalha para voltar na igreja de noite. Batalha para que a gente se sinta bem disposto. Por quê? Porque o inimigo não quer que a gente esteja aqui. Isso é fato. Satanás não quer que a gente venha para a igreja. Satanás não quer que a gente tenha comunhão com Deus. E domingo é um dia ótimo para ele trabalhar. Então domingo é um dia ótimo para que a gente busque a Deus cada vez mais. E a gente vença essa batalha em Cristo Jesus. Vamos seguir então? 5. Essa pessoa sente-se feliz por gastar longas horas em oração. Então, está lá até em Colossenses 4:12-13, que um ministério de intercessão é um ministério que dá trabalho. E é aquele trabalho que não é visível. Muitas vezes é um trabalho espiritual. Como o Gerson falou da questão da batalha. 6. Tem anseio de tomar conhecimento de motivo de oração e fielmente leva esses motivos a Deus. É aquela pessoa que ela quer saber, ela tem interesse em saber como que está a sua vida. Sabe quando a gente faz uma reunião de oração, por exemplo, na casa de uma pessoa, aqui na igreja? É aquela pessoa que levanta e ela quer orar com aquela pessoa que ela não conhece. Ou com aquela pessoa que ela tem pouco relacionamento. Por quê? Porque ela quer saber os motivos daquela pessoa e ela quer orar por ela. Ela quer lembrar daquela pessoa. Se eu oro sempre, por exemplo, com a minha esposa, eu já sei dos problemas da minha esposa, ela já me conhece. É bom eu orar com ela? É, mas eu tenho a vida inteira para orar com ela, todos os momentos para orar com ela. Às vezes aqui na igreja, na minha casa, eu não vou ter oportunidade para orar com o Joel, por exemplo. Mas na igreja, ou na casa dele, ou na casa de uma pessoa, eu vou ter essa oportunidade. E isso aumenta a nossa comunhão também. É um intercedendo pela vida do outro. Por isso que quando a gente está com algum problema, a gente joga às vezes num grupo de WhatsApp, a gente fala na igreja, a gente não fala só por falar, por passar a informação. Mas é para que a gente coloque a vida daquela pessoa nas nossas orações. Porque a nossa oração ela tem poder. 7. Ela identifica-se com aquele pelo qual intercede, como seu representante. Ela sente sua angústia, mas ora com autoridade ao seu favor. Ou seja, aquela pessoa que ela não simplesmente ora, mas ela se preocupa com aquela situação. 8. Recebe orações específicas. Recebe respostas específicas. Isso aqui é o básico. Aquele que ora muito, necessariamente ele vai ser o quê? Respondido. Se sim ou não, ele vai ser respondido. E aquele que não ora nada, ele vai ser respondido? Não. Porque primeiro para a gente ser respondido, a gente precisa falar, certo? Então isso aqui é o básico de uma pessoa que tem esse dom. 9. Ele ora por tudo o que ele vai fazer. E ele tem a tendência de orar talvez por muito tempo antes de partir por uma ação prática. É aquela pessoa que vamos dedicar um tempo de oração antes da gente fazer qualquer tipo de atividade. Seja na igreja, seja em casa, com a nossa família, no nosso trabalho. 10. Ele está disposto a participar de um projeto ou trabalho da igreja com a responsabilidade específica de orar. Ele identifica-se com o projeto e seus participantes, sentindo-se um membro da equipe. Sabe quando a gente vai fazer divisão de trabalho? Aí a divisão do trabalho na escola é assim. Eu faço a introdução, você o desenvolvimento e eu faço a conclusão. E aí tem aquela pessoa que ela faz o quê? Só apresenta. Ou então segura o cartaz. Se ela for apresentar é pior ainda. Que o professor vai ver que ela não sabe nada. Ou então ela só segura o cartaz, ela não fez nada. Às vezes a gente coloca a pessoa que tem o dom da oração nesse mesmo patamar. Tem um que vai tomar a frente, vai fazer tal atividade, outro vai fazer outra, outro vai fazer isso. E aquele ali, não, aquele ali, ele vai orar pelo projeto. E a gente coloca aquilo como se fosse um peso menor, como se fosse inferior. Como se aquilo que ele fizesse não tivesse importância. E não é. Muito pelo contrário. Antes de fazer qualquer atividade, nós devemos orar.
Ele não é a pessoa que segura o cartaz na escola. Só. Agora é só um milagre. 11. Ela promove e gosta de assistir reuniões, vigílias de oração com mais frequência que os outros irmãos. É aquela pessoa que fala, vigília de oração, quem vai? Começa 11 da noite. Não vou não. É aquela pessoa primeira que está lá, ela gosta. E quais são os erros? Alguns a gente já até falou. Ela insiste que os outros orem tanto tempo como ela. Senão ela acha que aquelas pessoas são relaxadas, são frias, têm uma fé pequena, espiritualmente tão fracas. Porque aí ela começa a se sentir superior ao outro. Segundo, ele fica vaidoso quando ele recebe a resposta de Deus. Ele orou por determinado projeto, determinada ação, determinada pessoa, e Deus ouviu aquela oração. Ele acha que aquilo foi objeto dele, foi graças a ele, foi por ele ter orado. 3. Ele pode ser visto como fofoqueiro. Com a melhor das intenções, ele passa a receber informações pessoais. É aquela pessoa que tem um dom de oração, e todo mundo vai falar com quem? Com ela. Ou ora por mim por determinada coisa. Todo mundo se abre para ela. Isso pode ser um problema. Porque aquela pessoa ela passa a ser detentora de várias informações. E essa informação ela tem que passar para Deus. Ele não pode passar para o outro. Não, mas eu vou comentar aqui é só com o meu marido. Mas ninguém. Ou então é só com a minha esposa. Não, daqui de casa não sai. Isso está errado. Porque a pessoa que se abriu, ela se abriu para você. E ela pediu para você interceder por ela, para você ajudá-la nela. 4. Ela corre o risco de ser uma pessoa passiva, parada. E muitas vezes Deus quer também ação. Ela não pode ser aquela pessoa também, olha, o meu ministério é oração, tá? Eu não faço mais nada não. Não me pede para fazer nada. É sentar e orar. Aí também não pode ser assim. Porque Deus dá vários dons, diversos dons, e usa a pessoa de diversas maneiras. Ela não pode se assentar na oração e achar que somente é aquilo que ela deve fazer. 5. Esquecer-se de si mesmo e de seu crescimento espiritual, enfraquecendo na fé. Por exemplo, ela não tem tempo mais para ler a Bíblia, não tem tempo mais para buscar a Deus por si e pela sua família, ela só pensa no outro, só pensa no próximo. Isso também pode ser um erro. 6. Desestimular a participação dos irmãos sem esse dom, para fazer orações muito longas, não deixando muito tempo as orações demais. É aquela pessoa que já deve ter visto. No meio do culto, faça uma oração de adoração ao nosso Deus. O que é uma oração de adoração ao nosso Deus? Desse aqui eu já vou partir para o próximo. Depois a gente... Não, vamos fazer o seguinte. Guarda esse objeto aí. Nós vamos falar no final. Estar exposto a pesados ataques do inimigo. Aquilo até que o Jefferson falou. Existe uma batalha espiritual, não existe? E aquele que está orando, ele está cravando essa batalha, ele está ali na frente, olhando para Cristo, então ele pode também ser objeto de flechas do inimigo. Moisés não sofreu sendo o tipo de Cristo? Tantos outros nos sofreram sendo tipos de Cristo? Cristo nos sofreu pagando pelos nossos pecados? Aquele que intercede por nós, ele também sofre por isso. 8. Aceitar o entesamento de alguns, que por não julgarem capazes de serem dignos de orar, eles passam a considerar como um intermediário oficial. Olha, qualquer problema que você tiver na igreja, você procura a dona Berenice, ela que é a nossa oradora oficial. Acho que tem igreja que tem isso, não tem? Se eu não me engano, acho que tem igreja que tem pessoas assim. O orador é ele, é só ele que ora. Porque a oração desse camarada é diferenciado. Se você tiver um problema relacionado a tal assunto, é o diácono André. A oração dele é poderosa. Isso não existe. E a gente não pode colocar essa responsabilidade em cima da outra pessoa. Então, um texto para a gente ler, lá em Colossenses 1:9, diz assim: Pois podeis saber que nunca mais vos esquecemos nas nossas orações,
Pedimos ainda a Deus para que vejais essas coisas, por assim dizer, do seu ponto de vista, através de uma grande percepção e compreensão do Espírito. Ou seja, é sempre lembrar do irmão, é sempre interceder pelo irmão, porque nós somos um corpo, certo? E na oração nós somos um corpo bem ajustado, se ajustando. Vamos voltar lá naquele objeto anterior, daquela pessoa que tem... Você está no meio do culto, aí o liturgo fala assim: faça uma oração de adoração para mim, meu irmão fulano de tal. Aí a oração de adoração, ele vai fazer assim, ó Deus, perdoe os meus pecados, eu tenho pecado muito contra o Senhor. Perdoe, ó Deus, também minha mãe está nessa situação difícil. Abençoe, ó Deus, o meu irmão, ele está desempregado, está procurando emprego. Abençoe, viu Deus, nós te adoramos na beleza da sua santidade. Amém. Isso não é uma oração de adoração. Porque aquela pessoa que ela está orando no momento de culto, o que ela está fazendo? Ela está conduzindo a igreja inteira naquele momento, certo? E o que é uma oração de adoração? O que o nome diz? É adorar, certo? Então não é um momento, eu não estou falando que é proibido, mas você tem que adorar a Deus. É um momento que nós temos que adorar, falar de todas as benesses de Deus, de todas as características de Deus, adorar Ele. O que é uma oração de contrição no culto? O que é uma oração de contrição? Vou fazer uma oração de contrição aqui. Ó Deus, abençoe, ó Deus, os dízimos, as ofertas. Abençoe, obrigado, Deus, pela programação que nós tivemos ontem, que foi uma bênção. Foi muito bom, Deus. Deus, muito obrigado por tudo. O Senhor tem sido maravilhoso conosco. Em nome de Jesus, amém. Isso não é uma oração de contrição. Uma oração de contrição é o quê? A gente pedir perdão pelos nossos pecados. A gente pode adorar a Deus durante essa oração. A gente pode agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Mas a gente precisa reconhecer que nós somos o quê? Pecadores. E há um momento do culto que todos nós, como corpo, abaixamos a nossa cabeça e confessamos, ali falando: Deus, nós pecamos contra o Senhor. E aquele que lidera na oração, ele tem que reconhecer que nós pecamos e pedir em Cristo Jesus que nós já temos a certeza que nossos pecados foram perdoados. E a gente não precisa ficar triste por isso. A gente precisa entristecer quando nós pecamos. Mas quando nós nos arrependemos e confessamos, nós temos que ficar felizes. Logo depois do momento de contrição, no culto, o que a gente faz? A gente louva a Deus. Por quê? Porque o nosso coração tem que se alegrar. Porque nós sabemos que nossos pecados já foram pagos, foram perdoados. Todo mundo está entendendo? Alguém tem alguma dúvida? Esse é um exemplo de pessoas, por exemplo, que ela citou, da Lagoinha, que tem um grupo de intercessão de oração, certo? O que é esse grupo? É um grupo de pessoas com o quê? Com esse dom. Certo? E essas pessoas estão fazendo o quê? Intercedendo pelo seu povo. E por aqueles que não são do seu povo, para que conheçam a Deus. Isso é ótimo. Isso, inclusive, pode ser implementado nas nossas igrejas, e tem muitas igrejas que fazem com diferentes pessoas. Mas qual que é o perigo? O perigo é a gente fazer uma terceirização, né? Eu não preciso orar, não. E você, qualquer problema que você tiver, você vai ali, ó, aquele grupo ali, sapatinho de fogo. Escreveu no papel, entregou para eles, 3 dias sua oração é atendida. É esse valor que a gente não pode dar. Mas é extremamente valoroso. Inclusive, estou falando, terça-feira, quando a gente vem aqui, ore. Junte com o irmão que você, às vezes, não sabe dos problemas dele, ore. Quando a gente compartilha, aquele que tem o dom da oração, ele vai se lembrar daquilo várias vezes. E grupos, pequenos grupos, espiritualmente, eles vão estar orando por você. Agora, também tenha consciência e a responsabilidade de que nós fazemos parte do corpo.
e que nós também precisamos orar. Jefferson ia falar alguma coisa? Sei que lá em BH tem algumas igrejas que oram no alto do monte, no bairro Planalto. Porque lá é um lugar diferenciado. É como se fosse o Israel, né? Israel ali é uma terra santa. Há algo místico ali, espiritual, né? Muitos creem nisso. Eu não creio. A oração que você faz no Vale do Jequitinhonha, em Belo Horizonte, Planaltina, Brasília, Águas Claras, Riacho Fundo, é a mesma oração. Por quê? Porque quem fala é a mesma pessoa. Quem é a pessoa que fala? Um pecador. Quem ouve é a mesma pessoa. Quem ouve? Jesus Cristo. E quem entrega para Deus Pai é a mesma pessoa, o próprio Cristo. Então, às vezes, a gente vai no alto do monte e aí eles se emocionam. Eu sei porque meu tio participa, sabe? Eles se emocionam e choram porque o negócio lá é diferenciado. É o meu tio, o marido da minha tia, que também que ora de madrugada. E lá tem um negócio diferenciado. Não creio nisso. Não vejo respaldo na Bíblia nenhum para isso. Nenhum. Paulo orava dentro da cadeia, dentro da prisão, e Deus fez maravilhas. Então, são coisas que a gente às vezes escuta, e a gente começa a passar valores para a montanha, para as estrelas, para as nuvens, e a gente tira daquilo que é o principal, que é a oração, é a comunhão, é o falar com Deus. É isso. Esse é o mais importante. Amém? Alguém tem mais alguma dúvida? Consideração aí? Então, vamos orar, né? Para a gente terminar? Vou orar. Deus, obrigado por essa manhã, Deus, por ter nos trazido à tua casa. Obrigado também por podermos estudar um pouco da tua palavra e aprender um pouco mais do Senhor. Que o Senhor nos dê mais e mais vontade, ó Deus, de orar, de interceder, de agradecer, ó Deus, e de ter vida, ó Pai, em comunhão com o Senhor, abrindo os nossos corações, porque sabemos que o Senhor nos ouve, o Senhor nos ama e o Senhor cuida de nós e trabalha em nosso coração dia após dia, Deus. Que nós sejamos uma igreja, Deus, que seja fiel na oração, ó Deus, seja uma igreja que possa colocar os joelhos no chão, ó Pai, e clamar ao Senhor e ter uma vida, ó Pai, com intimidade com Cristo, Deus. Em nome de Jesus que oramos.